E se eu te disser, você consegue fazer no mínimo R$ 80 por dia, de forma muito simples, sem complicação, com uma plataforma gratuita, ou seja, você não vai precisar desembolsar nenhum centavo, e você vai conseguir fazer no mínimo R$ 80 aí pra mais por dia com essa ferramenta que eu vou te ensinar. Fala, Ismanix, tudo bem com você? É uma honra ter você aqui comigo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar você a usar o ChatGPT na versão gratuita, então você não vai precisar gastar nenhum centavo com isso. Então se você quer começar um negócio no digital, se você quer mudar de vida e não sabe exatamente como você faz, e não tem dinheiro para estar investindo, tá aí no seu serviço CLT e não tem uma reservinha guardada para você investir, eu vou te ensinar uma forma que você pode fazer gratuitamente para você juntar ali pelo menos 80, 100 reais por dia, para você poder estar reinvestindo esse dinheiro e aí sim aumentando seus faturamentos. Você não precisa ficar aí quebrando a sua cabeça, pensando como que você vai fazer para juntar uma grana. Ah, eu preciso de R$ 20 pra investir nos meus anúncios e eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro. Então calma, acompanhe o vídeo até o final, que eu vou te ensinar a ferramenta que você vai utilizar, como você vai utilizar essa ferramenta e como você vai fazer para ganhar no mínimo os 80 reais por dia. Se você não me conhece, eu sou Vicky Ismania e bora pro vídeo. Muita gente sabe da febre que virou o ChatGPT, da febre que virou as inteligências artificiais que estão dominando aí o mundo afora e aqui no Brasil também. E hoje em dia a gente usa o ChatGPT para nos auxiliar nos nossos negócios, para nos auxiliar em muita coisa que a gente vai fazer, a gente está usando tanto o ChatGPT quanto qualquer outra IA que está disponível aí no mercado. E a gente sabe que o ChatGPT é uma inteligência artificial mais focada ali na linguagem, nos textos. Você dá um comando ali, você escreve um textinho, um prompt sobre o que você quer relacionado ao que você quer, seja uma pergunta, seja a criação de um texto, uma história, enfim. Você dá um comandinho ali pro ChatGPT e ele vai te dar a resposta ali escrita. Esse é o forte do ChatGPT, a linguagem escrita. Porém, atualmente você consegue criar imagens a partir do ChatGPT. Ou seja, você não precisa quebrar a cabeça com outras IAs mais complexas, que você tem que dar um comando muito complexo para criar certas imagens. Você pode achar que uma IA como a Midjourney, por exemplo, ela é muito complexa, você tem que dar um comando bem completinho para ela entregar a imagem do jeito que você quer. Pode ser que seja um pouquinho mais complicado de lidar com outra plataforma. Então, se você já está mais habituado com o ChatGPT, fique sabendo que você pode criar imagens a partir do ChatGPT. Veja só essa imagem, veja os detalhes. Você diria que essa pessoa aqui é uma pessoa real ou uma imagem criada? O que você acha? É real ou não é? É uma foto tirada ou é uma imagem criada? Eu duvido que você acerte aqui se essa imagem ela é real ou ela é criada. E essa daqui? Esse lanche aqui, ele é real ou ele é fictício? Ele existe ou não existe? Pode puxar um zoom aí na imagem, pode pausar, pode analisar bem e me diz se essa imagem aqui ela é real ou não. E essa outra imagem aqui, que um homem, um técnico, mexendo aqui, instalando, fazendo a manutenção de um ar-condicionado. E essa ideia aqui de um cartãozinho para marido de aluguel. Se você colocar a cabeça um pouquinho só para raciocinar, você já sabe qual que é a minha intenção aqui, o que eu quero trazer para você. Esse aqui é um cartãozinho feito para divulgar os serviços de um marido de aluguel. Então perceba que você não precisa ser um expert para criar essas imagens. Se você for analisar, você teria que ser um expert, um profissional, um design de imagens, para criar uma imagem linda, bonitinha dessa, com as cores vibrantes, assim, desse jeitinho aqui. Mas você não precisa ser um expert no assunto, você não precisa ser um bom editor, você não precisa de nada disso. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente dei um comando pro ChatGPT e ele criou essa imagem para mim, bonitinha, perfeita, para mim fazer a divulgação desse lanche. Eu simplesmente escrevi um prompt, coloquei aqui para ele, e ele gerou a imagem para mim. Tá entendendo a sacada aqui? Você vai pedir pro ChatGPT criar uma imagem para você e você vai utilizar essa imagem, porque ela não tem direito autoral, você criou ela. Ela é única, ela é exclusiva. Então você vai poder utilizar ela da forma que melhor se encaixar para você. Se você ainda não entendeu como que você vai conseguir ganhar 80 reais por dia com apenas uma imagem, então eu vou esclarecer melhor aqui para você. Você vai pegar essa imagem, você vai criar uma imagem, vai pegar essa imagem para divulgação de um serviço, de um trabalho, qualquer coisa da área. Então vamos supor aí que você entre no marketplace, sei lá, do Facebook e crie lá uma postagem no marketplace, cria uma postagem falando que você faz logotipos, que você faz cardápios, fotos para cardápios, que você faz fotos para divulgação,
que você faz cartão de visitas. Aqui você pode expandir o universo do que você pode estar criando. Vamos supor que você fez ali o anúncio, criou ali no Marketplace. O Marketplace do Facebook, ele é gratuito. Você tendo a sua continha lá no Facebook ou na OLX, você tem a sua continha lá, você vai e faz uma publicação. Faço logotipos, valor R$80. Faço imagens para divulgação, divulga o seu produto, crio banners. Então você vai fazer ali um anúnciozinho ali bem simples, falando que você faz esse serviço. Quando a pessoa te contatar ali para fazer uma logotipo, por exemplo, você vai pedir para ela as informações, o que ela quer que põe na logo, se for necessário um telefone, informações do serviço que essa pessoa presta. Aí você vai pedir também quais cores ela queria que colocasse no anúncio dela, na imagem dela, na logo. Se ela já tem uma ideia, então aí você tem que conversar bem conversadinho, ver o que ela quer que coloque nessa logo, nesse banner, na imagem, enfim, o que ela vai querer que coloque para que você dê o comando exatamente para o ChatGPT replicar essa imagem para você. Assim que você deu o comandinho ali bonitinho para o ChatGPT, ele criou sua imagem. Se por acaso você não gostou, você pode pedir para ele modificar. Mas se para você tá ok e se para o seu cliente também tá ok, pronto, sua imagem tá feita ali. Você levou menos de 5 minutos. Eu garanto para você que você levou menos de 5 minutos para criar uma imagem bem bonitinha e entregar ali para o seu cliente, já ganhando ali os seus R$80. Aqui na minha cidade, eu moro em Maringá, no Paraná. Aqui na minha cidade, não tem profissional que faça uma logomarca, um logotipo, por menos de R$80. Banners, cartazinhos, enfim, tudo essa área de divulgação não tem serviço que cobre menos de R$80. Então, você vai disponibilizar a sua mão de obra, a sua criatividade, utilizando as imagens do ChatGPT. Com certeza você vai entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Vamos supor ali que tem uma barraquinha de lanche, um carrinho de lanche ali na rua, e você vai lá e oferece para essa pessoa, vamos fazer uma divulgação do seu carrinho, ou vamos fazer uma imagem para divulgar um pouquinho mais do seu lanche, para ele ter um crescimento maior, para poder divulgar mais. Você fala assim, eu cobro baratinho. Eu cobro só R$80. É um preço muito em conta, é um serviço de qualidade. Ou você vai ter um folheto ali de qualidade para você mostrar o seu serviço para as outras pessoas, para fazer uma divulgação mais robusta, mais bonita. E aí o dono do carrinho ali de lanche aceitando o serviço, você vai negociar a forma que ele quer essa imagem. Eu quero divulgar meu próprio carrinho na rua, assim, para as pessoas localizarem. Você pode pedir para que a pessoa tire uma foto do carrinho e a partir dessa foto você vai colocar aqui no ChatGPT, vai criar o seu prompt e baseado nessa imagem, nessa foto que ele tirou do carrinho, ele vai criar uma outra imagem bem bonita e bem mais completa. E como que você vai fazer isso? Olha só esse comando que eu dei aqui para o ChatGPT. Cria uma imagem de uma new design inspirado na minha foto. Então eu coloquei uma foto aqui para que ele tomasse essa foto como inspiração, pintando uma unha. Então ele vai criar uma profissional pintando uma unha baseado nessa imagem aqui. A imagem é para divulgar o meu trabalho como profissional. Então uma mulher está querendo ali criar uma imagem para divulgar o serviço dela de new design. E eu acrescentei mais aqui. Coloque uma headline com a escrita agende já seu horário. Headline, para quem não sabe, é aquela faixinha que fica embaixo ou em cima, destacando algo importante na imagem. Então eu pedi para que ele criasse uma headline destacando, agende já o seu horário, porque é uma profissional que está divulgando o seu serviço e quer que outros clientes também agendem o horário. E ele criou aqui a imagem para mim, foi essa imagem aqui que eu mostrei. Veja como ele pegou aqui a referência, pegou a imagem que eu dei de exemplo, a profissional aqui pintando a unha, e a headline aqui, agende já o seu horário. É óbvio que isso daqui é só para você tomar como exemplo, para você pegar como uma inspiração. Mas aqui você pode caprichar muito mais nesse prompt. Você pode colocar mais completo. Você pode colocar, por exemplo, coloque uma headline com a escrita agende já o seu horário. Na headline você coloca uma faixa, sei lá, amarela. Então a faixa vai ser amarela com a escrita agende já o seu horário. Ou você coloca aqui, coloque uma headline com uma faixa amarela na parte inferior ou na parte de baixo da imagem com a escrita agende já o seu horário. Então aí vai da sua criatividade. Então ele criou essa imagem aqui bem bonitinha. Outra aqui que eu criei, muito simplesinha. Eu dei um comando simplesérrimo, na verdade. Aqui, cria a imagem de divulgação para a propaganda de um lanche. Coloquei até errado aqui. Cria a imagem de divulgação para a propaganda de um lanche, lançamento exclusivo. Ele entendeu que aqui, como eu continuei dessa mesma conversa que eu já estava aqui, ele entendeu que esse lanche, lançamento exclusivo aqui, seria a headline também. Então, ele colocou lançamento exclusivo e o lanche. Eu gostei. Também ficou bem bacana. Faltou colocar algumas informações, às vezes, por exemplo, o valor do lanche, um telefone,
uns molhos, porque eu, por exemplo, só como lanche com molho. Acho que é do brasileiro comer maionese com lanche, não é lanche com maionese. Maionese com lanche, é do brasileiro. Então faltou algumas informaçõezinhas aqui, mas eu achei que ficou muito bacana. E também você não pode carregar muito a imagem, porque se o foco aqui é o lançamento do lanche em si, então não dá pra você colocar muitos elementos e vai tirar o foco do lanche. Se você pega a hamburgueria lá, o carrinho de lanche lá na rua e conversa com o proprietário e ele vai querer fazer uma imagem pra divulgar o lanche dele, você pode pedir pra ele tirar uma foto do lanche e você vai pegar essa imagem, vai colocar aqui no ChatGPT e vai pedir para ele criar a imagem, conforme você colocar a descrição, baseado na foto do lanche. E aí, então ele vai criar baseado no lanche que você tirou a foto. Esse outro exemplo aqui, cria uma imagem inspirada na minha imagem. Ficou meio confuso, mas pode ficar tranquilo que o ChatGPT ele entende. A imagem não tá aparecendo aqui, eu não sei por que ela não tá aparecendo, mas eu coloquei a imagem para ele se inspirar e eu continuei o comando para a divulgação do meu serviço de instalador de ar-condicionado. Então, eu peguei uma pessoa que tem uma mão de obra especializada em instalação de ar-condicionado. Ele é especializado na instalação de ar-condicionado, mas ele não é especializado na divulgação desse serviço. E ele precisa de ajuda para divulgar o serviço dele. Se ele não tiver divulgação, ele não tem serviço. E é aí que vai entrar você. Você vai ajudar ele a divulgar esse serviço. E, continuando, a imagem precisa conter a frase: instalação de ar-condicionado. Precisa de um técnico? Então, na imagem, é para conter essa frase aqui. Instalação de ar-condicionado, precisa de um técnico? Então, se a pessoa precisar de um técnico, ela já sabe aonde ela vai encontrar. E eu pedi para que ele usasse cores azuis, né, que representam o frio, o gelo, que é mais aquela pegada do ar-condicionado ali. Então, ele criou essa imagem aqui para mim. Instalação de ar-condicionado, precisa de um técnico, que foi a frase que eu pedi para que ele criasse. Ele criou essa pessoa aqui. Esse homem não é real, ele não existe. Você pode colocar, sim, a imagem do técnico, se ele quiser que coloque a imagem dele. Você pode sim colocar a imagem dele e pedir para que o ChatGPT crie baseado na imagem dele. E fazendo aqui a instalação bonitinha do ar-condicionado. Dá para você acrescentar mais coisas? Dá, e você precisa acrescentar mais coisas. Por exemplo, o telefone dele precisa de um técnico? Tá, mas aí, onde que eu vou encontrar o técnico? Não tem mais informação. Então, isso daqui é só um esboço, só um exemplo de como você pode estar fazendo. É claro que você precisa ter um pouquinho mais de tato ali, informações um pouquinho mais completas para ficar bem bacaninho o serviço. Se você está divulgando ali, então tem que ter informação. Isso aqui pode servir como uma logo. Você pode pedir para que ele crie uma logotipo. Tem pequenas pessoas autônomas que estão começando e precisa criar uma logomarca, né? Não é verdade? Às vezes até mesmo você faz um teste, pega você, entra aqui no ChatGPT e começa a criar a sua logomarca. Você já tem alguma ideia na mente? Então você coloca aqui e você começa a dar os comandos. Ah, eu quero uma logo com as iniciais do meu nome, com as cores preta e amarela, uma escrita rústica. Eu nem imagino como que ficaria esse comando, mas eu acho que ficaria legal. E essa imagem aqui, para quem quer fazer um cartãozinho de visita, tem um marido de aluguel que presta vários serviços e ele precisa de um cartãozinho de visita. Olha aí, eu pedi para que ele criasse uma imagem, né, para um cartão de divulgação de serviços de marido de aluguel, baseado nessa imagem aqui que eu coloquei aqui para ele. Aí eu falei que era para ser o desenho de um homem com um cinto de ferramentas aqui na cintura, e era para colocar a escrita marido de aluguel e o telefone, e desse lado escrevesse essas informações: instalação, reparos, pinturas, manutenção, que são os serviços que essa pessoa faz. E com um cartãozinho simples também, mas muito bacana. Às vezes você tem um parente, um tio, seu próprio pai, sei lá, um primo que presta vários serviços, que você pode criar ali, ó, vamos fazer um combinado, eu faço um cartãozinho de divulgação para você, vai ficar R$80, é R$100, mas como você é meu parente, eu vou fazer até 80. E a pessoa vai aceitar, porque conforme mais ela poder divulgar o serviço dela, mais ela vai ter um retorno. E você ali criando um cartãozinho bem bonitinho, a pessoa vai e manda para uma gráfica, a gráfica só imprime ali e pronto. Porque a gráfica cobraria um valor para criar a imagem e mais o valor para imprimir. E às vezes ficaria bem mais caro só para criar a imagem. Então você pode estar ali negociando com o seu parente ou com outro conhecido também, enfim. E seguindo aqui a minha própria ideia que eu dei de criar uma logo, eu vou criar aqui um prompt com você, para você ver como que funciona, para você entender como que você vai colocar a imagem, para ele se basear na imagem, às vezes que você quer que se pareça. Então eu vou criar um prompt aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar. Bom, eu dei aqui um comandinho para ele, pedi para que ele criasse uma imagem, baseado na imagem que eu vou colocar aqui, que eu vou mandar para ele, para divulgação de um pet shop. E eu pedi para que a imagem contesse 2 cachorros, né, um grande e um pequeno, e uma criança sentada. E eu pedi para que ele colocasse também o símbolo do Instagram, né, o símbolozinho do Instagram, com o @petshopgpt. E daí, para mim colocar a imagem que eu quero que ele se baseie, eu venho aqui nesse mais e vou carregar uma imagem aqui do computador ou do celular. Você também consegue fazer isso do celular. E eu vou carregar aqui a imagem que eu quero que ele se baseie. Eu vou colocar essa imagem aqui, abrir. E a imagem, ela tá aqui, ela tá sendo carregada. E ele vai criar essa minha imagem baseado nessa daqui. Eu vou mandar aqui pra ele e vamos ver o que ele vai fazer. Eu também não tenho a mínima ideia
do que ele vai preparar aqui pra mim, a gente vai descobrir junto. Às vezes ele vai demorar um pouquinho, tá, pra gerar essa imagem, dependendo do comando que você der, ou dependendo do horário que você também estiver acessando. Às vezes tem muitas pessoas acessando o ChatGPT nesse horário, então às vezes ele vai demorar um pouquinho mais para criar essa imagem. Olha só essa imagem que ele criou, sensacional, eu adorei. Teria alguns detalhezinhos ou outros que eu modificaria, pediria aqui para que essa logozinha aqui ficasse um pouquinho menor, um pouquinho mais junta, são detalhezinhos, né, minimalista é assim mesmo. Mas eu achei que ficou sensacional essa imagem que ele criou aqui, essa criança aqui sentadinha com os cachorros, sensacional. Pra mim tá aprovado, eu gostei. É lógico que pra você fazer uma divulgação, você tem que trabalhar ali mais detalhes, mais informações, o que você precisa, o que o seu cliente precisa, né? Qual que é a demanda dele, qual é a necessidade dele. E aí você vai adaptar e colocar nas suas palavras e vai criar a imagem pra ele. Tá vendo como que é uma coisa simples? Eu não levei nem 2 minutos pra criar um prompt pra ele me dar essa imagem. E eu vou ganhar dinheiro com isso. De verdade, só não ganha dinheiro quem não quer. Entra no marketplace do Facebook, divulga seu serviço de criador de logotipos, de logomarcas, fala que você faz banners. Você não precisa dominar ferramentas de edição, você precisa dominar o ChatGPT, você precisa dominar, criar um prompt com as informações básicas para isso. E se você criou ali a imagem e mesmo assim o seu cliente quer que mude algum detalhezinho, você vem aqui no ChatGPT, copia o prompt anterior, coloca as mesmas instruções, copia, cola ele aqui, modifica o que tem que ser modificado e manda de novo e ele vai gerar outra imagem. E você vai fazendo isso até acertar o detalhe que tá faltando, até casar com a ideia do seu cliente, até que ele goste. Mas você também não vai ficar modificando a imagem 5, 8, 10 vezes também, aí a pessoa já tá explorando. Combinam com ele um número máximo que você faz de alterações na imagem, pra você também não ficar ali fazendo um monte de coisa enquanto a pessoa tá ali montando em você. Tenho certeza que essa é uma das melhores ideias que você pode estar aproveitando para ganhar dinheiro sem ter experiência da melhor forma possível, da forma mais rápida e prática possível. Eu tenho certeza que se esse vídeo te agradou, se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais do próximo. Até o próximo vídeo. Tchau!